Mas você tá num lugar, Renato Gaúcho, que você deveria saber mais do que eu, mais do que todo mundo. Você é um delinquente, eu tô falando. E por favor, me processa. Por que você não ataca os seus colegas? Mas calma lá, né? Não é todo mundo, hein? E aí eu pergunto, vocês querem respeito? Não estou falando de você, não. Quando vocês forem fazer uma pergunta para mim, ou quando vocês forem fazer uma pergunta para o jogador, ele vai falar, pergunta aí, abobado. O Renato Gaúcho dessa vez passou dos limites. E isso deixou a imprensa abismada com a exposição de jornalista Renata Fã, Denilson e outros comentaristas se pronunciaram sobre as falas do técnico. Você, Rogério, você é o grande idiota. Eu estou te falando, você é um delinquente. Eu estou falando. E por favor me processa, que eu vou te processar também, como presidente. Olha o exemplo que você dá. Aí você quer soltar notinha? Mas são críticas de campo ou são críticas pessoais? Pessoais. Eu só queria entender esse clima bélico que foi criado. Eu não quero criar esse clima com você. Eu já falei que eu não tenho nenhum problema com a imprensa nacional. Eu tenho problema com alguns da aldeia aqui mesmo. Eu falasse para você, estou dando um exemplo, hein? Pergunta aí, o abobado. Fala, abobado, pergunta aí. O que você acharia disso? Falta de respeito. Bom, então pronto. Então você vê o teu colega que fez essa semana aqui com o Vila. Chamou ele 4, 5 vezes de abobado. E aí eu pergunto, vocês querem respeito? Não estou falando de você, não. Eu pergunto aqui para vocês todos aqui na sala, vocês querem respeito desse jeito? Quando vocês forem fazer uma pergunta para mim, ou quando vocês forem fazer uma pergunta para o jogador, ele vai falar, pergunta aí, abobado. E aí? Fala aí, o delinquente. E aí? Esse respeito que vocês querem com o treinador e com os jogadores? Por que vocês não atacam os seus colegas? Por que vocês não atacam o colega de vocês? Por que vocês não cobram deles? É que sinceramente eu... Vocês não sabem quem são? Ué, os vídeos estão aí. Os vídeos estão aí. Os vídeos estão aí. Se um jogador, o treinador, um presidente chama de vocês disso e daquilo, pra quê? Sistema, hein? Vamos atacar esse cara, vamos matar esse cara. Desculpa, eu não faço parte desse sistema, porque nunca chegou para mim qualquer tipo de aliança no sentido de prejudicar alguém ou de... Não, mas não estou falando de você, de muitos que estão aqui, inclusive. São aqueles cornetinhos do ar-condicionado. Um colega meu que está aqui mas aí, peraí, vocês têm que saber quais são os colegas de vocês. Quais são esses colegas de vocês falsos. Alguns já esclerosados, diga de passagem. E após as falas polêmicas de Renato Gaúcho, veja o que Denilson Show falou sobre ele. Ô, Renato Gaúcho, final do ano tá chegando, pai, vamos pra um camarote, tomar uma, trocar uma ideia, dar risada, irmão, que você tá muito... Mano, você tá muito tenso, relaxa, irmão, relaxa. Eu confesso que eu não entendi nada coletiva. Ele atirou pra tudo quanto é lado. A gente não tá lá no dia a dia, a gente não consegue saber as perguntas, né, lá da imprensa do Sul em relação ao trabalho do Renato Gaúcho. Mas você tá num lugar, Renato Gaúcho, que você deveria saber mais do que eu, mais do que todo mundo. Não mais com a Renata, que a Renata também conhece lá a rivalidade, e do Chico também, né? Eles conhecem a rivalidade Porto Alegre, Inter e Grêmio. Eu não conheço essa rivalidade, mas eu joguei num lugar, Sevilha, Betis e Sevilha, que tinha essas paradas, irmão. Respira, pai. Vamos tomar uma, pai, final do ano, pra dar uma trocar ideia e dar risada. Você tá muito tenso, irmão. Não é legal. Você não é isso daí. Você não é isso aí, Renato. Imagina se o Inter ganha um título. Se ganha, imagina um título expressivo do Inter de novo, hein? Meu Deus. Relaxa, pai. Ai. A imprensa, mas a imprensa às vezes exagera, é fato. Mas calma lá, né? Não é todo mundo, hein? White, uma vitória importante. Renato não permitiu que os jogadores falassem após a partida na saída de campo, onde costumam dar entrevistas. O comandante gremista alegou que ali é um momento em que os jogadores estão de cabeça quente. Ele chegou a puxar Vila Sante enquanto o volante falava. Eles falarem, Renato? Não é para eles falarem, Renato? Eles não podem falar? Não. Claro que você vai comentar sobre isso, Dedê, na sequência. Eu gosto do Renato, não sou amigo pessoal dele, converso muito pouco com ele, mas eu acho que já passou do limite isso. Já passou do limite, isso é uma coisa desagradável. Quando você coloca todo mundo junto no mesmo bolo, que cada um dá a sua opinião. Salve o da dele, o Quesada da dele, a Marília Cruz da dele, eu dou a minha. Então, vocês podem me criticar, não critique a Marília porque eu falei, não critique o Quesada porque eu falei, não critique o Salve porque eu falei, porque isso é um erro gravíssimo. O Renato Gaúcho
Ele hoje, saindo do jogo do Grêmio contra o São Paulo, o Grêmio venceu por 2-1 na Arena do Grêmio. O Renato teve, né, uma forte desavença com a imprensa, chegou a fazer uma ameaça a jornalistas e aí depois ele até se retratou. Eu tinha visto um pronunciamento do Renato, mas não achei aqui no Instagram dele. Se o Kaique tiver, me manda, que eu vou estar aqui com o meu celular para mostrar. Só que o Renato Gaúcho hoje, saindo do gramado, ele tira os jogadores do Grêmio da zona mista, né? Na saída do gramado tem ali um cordão isolado por umas grades onde a imprensa fica ali para conversar com os jogadores. O Vila Sante estava inclusive no meio de uma declaração para a imprensa e o Renato vai tirando todo mundo. Ele não deixa o Reinaldo parar. Ele empurra o Vila Sante no meio da declaração dele para a imprensa, vai empurrando. Ele se pronunciou, tá aí a nota, depois daquelas ameaças que ele fez e que eu mesmo critiquei. Eu sou um cara que eu sempre defendo o Renato, gosto do Renato como treinador e como pessoa, mas eu critiquei aquelas ameaças e ele postou isso logo depois. Ele disse: não sou de fazer ameaças. Sou contra qualquer ato de violência e quem me conhece sabe muito bem disso. Então vou explicar o que eu quis dizer ontem. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte, principalmente, de jornalistas identificados. O jogador tal é um lixo, não pode vestir a camisa desse ou daquele time. Esse jogador é uma merda, esse treinador tem que ser demitido, entre muitas outras ofensas que são feitas todos os dias. Será que é fácil para os filhos dos jogadores, para as famílias dos jogadores, ouvir esse tipo de coisa? Como será que é a vida dos filhos dos jogadores, dirigentes, treinadores, quando esse tipo de coisa acontece? Ou será que do lado de cá ninguém tem família? O que aconteceria se durante uma entrevista um profissional do futebol respondesse assim: acho que seu chefe deveria mandar você embora. Sua pergunta é muito ruim. Como a sua emissora tem coragem de ter você como profissional? Como sua família se sentiria? Como seus filhos ficariam na escola? Foi isso que eu quis dizer. Repito, não ameacei ninguém. Sou contra qualquer tipo de violência, mas é preciso trabalhar com respeito. Bom, parece que dessa vez o Renato Gaúcho tá passando dos limites e, querendo ou não, ele tá muito estressado. A gente viu nessa entrevista que ele falou no último jogo do Grêmio, no caso ontem, ele praticamente até expôs o nome de um jornalista, né? A gente viu ali Denilson Show, Renata Fã e outros comentaristas também falando sobre as atitudes de Renato Gaúcho. Inclusive, Neto também falou, dizendo que ele já passou dos limites e não pode continuar assim. Bom, eu quero saber aqui neste vídeo a tua opinião. Será que Renato Gaúcho, de fato, ele tá passando dos limites? Será que Renato Gaúcho está certo? A gente viu ali atitudes da parte dele, aonde ele acabou impedindo os seus próprios jogadores de darem entrevistas. E isso, querendo ou não, atiçou um pouco parte da imprensa esportiva, que, querendo ou não, faz parte da imprensa esportiva ir atrás do jogador para dar entrevista, mas Renato Gaúcho está muito revoltado com as situações que vem acontecendo com ele nos últimos dias. A gente sabe que o Grêmio hoje no Campeonato Brasileiro não tem chance de cair praticamente para a Série B. Se a gente pegar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente vai ver que o Grêmio não se encontra em uma situação muito agradável no Campeonato Brasileiro. Não vai se classificar para a Libertadores do próximo ano, entretanto também não vai cair, ou seja, vai se manter ali, querendo ou não, na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio se encontra com 44 pontos, na 11ª posição. Logo ali vem o Vasco da Gama com 44 e também o Atlético Mineiro e o Corinthians ali com 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Então, uma campanha extraordinária que o Corinthians vem fazendo ali nas últimas rodadas do Campeonato da Série A deste ano. Então, uma reviravolta muito grande ali por parte do time do Corinthians, uma superação muito grande. Entretanto, isso aqui não é assunto do vídeo. O assunto do vídeo aqui é Renato Gaúcho, que vem praticamente detonando a imprensa esportiva. Ele deixou bem claro que não é a imprensa de modo geral, e alguns comentaristas ali
em espécie. Então comenta aqui embaixo, deixa o teu like no vídeo, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no mundo do futebol. Valeu galera, Deus abençoe e até a próxima.